Trump agora sugere que o TikTok pode ser comprado por um fundo nos Estados Unidos, só que isso mostra que ele realmente está perdido sobre essa situação. Tá, ele está resolvendo, está trabalhando para solucionar o caso, mas a venda do TikTok tá mais enrolada do que realmente parece. Então vamos entender exatamente esse assunto. Já se inscreva aí no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like no vídeo para dar aquela força. Então veja só, o Trump ele começou a falar, países bem pequenos têm o seu fundo soberano, que é o fundo do próprio país, enfim, e os Estados Unidos não tem, então a gente precisa comprar o fundo, aliás, criar um fundo e além disso a gente pode pensar na compra do TikTok, eu não sei, talvez, né? E ele não deu certeza, nem falou que isso daí seria um plano de fato, tá? E a verdade é que o Trump tem um pepino muito grande nas mãos. Isso pelo motivo de que o governo americano identificou, ou pelo menos acusou, o TikTok de coletar dados dos americanos e usar esses dados de comportamento de alguma maneira na China, tá? Daí a gente pode especular como isso pode ser usado ou não. Tem gente aí que teoriza, e eu não duvido, tá? Eu sei que é meio mirabolante isso que eu vou falar, mas tem gente que teoriza que o TikTok ele é uma ferramenta de treinamento de reforço positivo, no sentido de ensinar coisas boas para os chineses. E para o resto do mundo, para os seus supostos inimigos ideológicos, o TikTok só ofereceria porcaria. Não sei se isso é verdade, mas eu também não vou bater o martelo e falar assim, ah, não é isso. Cara, eu não duvido, eu realmente não duvido desse tipo de coisa. E se alguém tá caindo nisso, tá caindo porque quer. Essa aqui é a verdade, né? A não ser quando a gente fala a respeito de crianças e menores, né? Então se você dá um celular na mão do seu filho, se você põe seu filho em frente à televisão, você a partir desse momento você é responsável por aquilo e ele pode ser uma vítima sua, não uma vítima do TikTok, até porque TikTok não é para criança. E um dos pontos sobre o TikTok é o seguinte, ele coleta dados, tá? A questão também é que ele coleta muito mais dados do que você pode imaginar. Você acha assim, ele coleta só meu nome, meu e-mail, meu telefone, os dados que eu preencho lá. É algo muito além disso. A gente sabe que o próprio Mark Zuckerberg já afirmou e confirmou, tá? Isso daí não sou eu que estou inventando. Ele mesmo falou, nem é teoria da conspiração, que ele usa o microfone dos smartphones para gravar aquilo que você fala para te oferecer promoções e ofertas. Se isso é usado para algo além desse tipo de coisa, eu já não sei, também não duvido. Mas, assim, isso é o que ele já assumiu. Só que, então, por que cargas d'água o TikTok não faria o mesmo? E o que é mais feito, o que mais pode ser feito com essas conversas? Além do mais, a gente pode seguir mais um grau adiante. A câmera, por exemplo, quando você aceita os termos de uso do TikTok, ele fala que ele vai ter acesso à sua câmera. Só que não é especificado assim, ele vai ter acesso na hora que você apertar o botão REC. Não. A partir do momento que você aceita, o aplicativo pode ter acesso à sua câmera. Eu não estou nem falando assim, usar a câmera de quando você está fora do TikTok, né? Bom, não sei, mas daí não, tá? Mas a questão é usar a sua câmera enquanto você está no TikTok. Então, conforme você vai rolando lá os vídeos, ele vai lá gravando, vai lá armazenando. Quanto tempo você assistiu um vídeo, que vídeo que você assistiu por completo e não deu like, que vídeo que você assistiu e deu like, que vídeo você clicou em salvar, quanto tempo você ficou em cada vídeo, como seus olhos, agora a parte da câmera, se movimentam diante da tela. Então isso tudo aí provavelmente é sim captado pelo TikTok e a grande questão é o que eles usam, como eles usam essa ferramenta. Mas o governo americano é super preocupado com a segurança dos americanos. E é claro, eles estão mais preocupados no sentido de serem soberanos no mundo todo. E se eles acham que o TikTok de alguma maneira é uma ameaça para o país deles, é uma ameaça para os Estados Unidos, eu não duvido que não tenha aí sua mínima ameaça, né? Não vou dizer que o TikTok vai fazer os Estados Unidos emburrecer, a população americana emburrecer totalmente e vai acabar com o país. Não, mas que pode ter uma influência negativa, sim, isso eu acredito. Eu acredito que as redes sociais
principalmente nas funcionalidades relacionadas aos vídeos curtos, servem sim para emburrecer o ser humano. Às vezes propositalmente, às vezes não dá pra saber, mas isso sim emburrece. Dopamina barata, vai te deixando estressado, vai te deixando alienado. Todo mundo sabe que isso é negativo, né? Se você pega e fica lá meia hora no TikTok, você tira a cabeça de lá, parece que você perdeu o seu rumo, né? Essa que é a verdade. Mas o governo americano considera que isso daí não só é uma arma de propaganda do governo chinês, mas é uma ferramenta de coleta de dados. Então, por conta disso, eles falaram, não, a TikTok não pode mais pertencer a ByteDance, pelo menos aquilo que é utilizado no governo no território americano. Então, o TikTok nos Estados Unidos, ele tem que ser vendido para uma empresa americana. Com isso, o governo americano não peitou comprar o TikTok para virar um aplicativo estatal, até porque é uma boa grana, né? Tem gente que fala aí em $1 trilhão seria o valor do TikTok. Ao mesmo tempo, a gente tem aí a questão de se nem o governo americano consegue comprar, quem é que conseguiria comprar? Daí o pessoal começou a falar de Elon Musk. O Donald Trump chegou tipo, Elon Musk, e aí comprar o TikTok e tal. Ele deu alguns indícios sugestionando pro Elon Musk comprar. O Elon Musk não disse que não, mas ele também não disse que sim. Isso significa que no seco, assim, ele não consegue comprar, né? A grana tá aqui, pau. Ele, por incrível que pareça, ele comprou o Twitter, né? O X, que depois se tornou o X. Mas ele não foi um negócio assim tão simples. As pessoas acham que quem é milionário, por exemplo, tem milhões disponíveis a hora que ele quiser. Só que não é bem assim como a coisa funciona. Um milionário, muitas vezes, ele tem um patrimônio aí de 10 milhões de reais. Então, 500 mil vai estar em um fundo de investimento. Ele vai ter aí 9 milhões e meio em... vamos colocar aí 5 milhões são as ações das empresas dele e das empresas que ele comprou, adquiriu, enfim. E 4 milhões e meio tá aí em imóveis que ele loca, né? Então, assim, se ele tiver que tirar 1 milhão, então ele vai ter que vender ações de uma empresa, ele vai ter que vender parte de uma empresa dele, ou vender uma das empresas dele por completo, ou então vender, cara, e não é assim, põe à venda, vende amanhã. Não é assim que a coisa funciona. Se ele fizer isso, ele vai perder muita grana. Então, aquilo que ele ia gastar 1 milhão, se ele vender uma casa por 100 mil reais a menos, 200 mil reais a menos, é como se a coisa que ele fosse comprar por 1 milhão, ele tivesse o gasto de 1 milhão e 200. Sem contar que quando você vende uma casa, você tem que pagar os impostos. Quando você vende algo, você tem que pagar os impostos. Quando você vai comprar, você vai pagar imposto. Então, assim, tem muita gente, muitas pessoas que não tiveram contato com milionários, ou nunca foi, eu não sou milionário, mas a pessoa, muitas vezes, ela tem essa ideia, né, que é simples assim, mas não é. Tá? Então o dinheiro da pessoa fica todo amarrado em várias coisas para aquilo trazer rendimento e sustentá-la e trazer uma garantia para que aquele patrimônio venha se sustentar e crescer cada vez mais. Então esse negócio de porque ele é milionário ele consegue pagar 1, 2, 3 milhões e algo não é tão simples assim quanto parece. Normalmente, quem é milionário, inclusive, vive só pegando financiamento e empréstimo o tempo todo. Porque como ele tem muitos bens para oferecer como garantia, ele consegue ter acesso a financiamento. E para o Elon Musk também não é simples assim, eu vou chegar lá e financiar $1 trilhão. Não é assim, tá? Não é simples desse jeito. Então... O Elon Musk, por exemplo, o dinheiro dele está onde? Principalmente em ações da Tesla, SpaceX, Starlink e uma empresa de construção que planeja construir casas em Marte e atualmente constrói casas para os funcionários da Starlink, né, que ficam lá e ele quer inclusive criar uma cidade dele e tudo mais. Então, assim, já foi muito difícil para Elon Musk comprar o Twitter. Então, não é, eu vou aqui pegar $1 trilhão, eu tenho 2 trilhões de patrimônio, eu vou pegar 1 trilhão. Não é assim, cara. Não é assim.
tá? É igual, por exemplo, uma criança. Se você fala para uma criança que você ganha R$ 2.000 por mês, ela vai juntar isso e vai falar: nossa, então por ano você ganha aí R$ 26.000. Então você pode pegar esses R$ 26.000 e comprar uma casa. Por que não? Não é R$ 26.000, 24 mil, né? 2.000, bom, enfim, 24 somando 13º e considerando que não existem impostos, né? Seria 26, sim. Então você ganha R$ 26.000 por mês, então todo ano você pode comprar um Celtinha, todo ano você pode. Então em 2 anos de trabalho você compra. Não, mas espera aí, eu tenho que pagar aluguel, pagar água, luz, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então não é assim que a vida funciona. Então, de mesmo modo, um bilionário, até um trilionário, ele não vai ter 1 trilhão disponível a hora que ele quer, 1 bilhão de dólares ou reais, enfim. Então, o Elon Musk, ele não que ele não queira comprar o TikTok, mas ele teria que vender muitas ações da Tesla, da SpaceX, da Starlink, e dependendo do movimento que ele faz, ele desvaloriza demais as empresas, e as próprias ações que ele quer vender em seguida já não vão mais valer o valor que tinham. Então ele é meio amarrado nesse negócio, não é assim, né? Daí o pessoal começou a especular e o Trump deu a entender alguma coisa relacionada à Microsoft, né? Bill Gates e tudo mais. Só que, cara, a Microsoft foi um silêncio pior ainda que do Elon Musk. E depois disso, então, agora o Trump tá falando aí na questão de ser um fundo soberano para comprar o TikTok. E eu vejo que essa possibilidade já é mais interessante. Por quê? Daí o fundo soberano poderia ter dinheiro do governo norte-americano, poderiam ter investidores, um fundo, né, pode captar investimento de vários lugares. Daí seria um fundo que fosse específico para cidadãos e empresas nativas norte-americanas. Aí já é uma outra história. Donald Trump coloca um pouco do dinheiro dele, governo americano coloca um pouco do dinheiro, Elon Musk, Microsoft. Daí, se ele conversar com a galera boa, eles podem, dentre outras coisas, fazer aquisição de parte do TikTok. Aí isso começa a se tornar plausível. Mas entenda que o Donald Trump só falou disso agora, depois de todo esse tempo. Então, a gente percebe que no fim das contas a situação não está tão simples. Qual que seria o mundo ideal para ele? Ele corre lá, o Elon Musk compra aí, Elon Musk compra, já era, tá tudo certo, é alguém de direita do lado dele, né? Não, aliás, não que Elon Musk seja de direita, ele é a favor da liberdade, tá? Ele é a favor da liberdade. E como o pessoal da esquerda normalmente gosta de um governo maior, um governo mais inchado, mais Estado melhor e tudo, isso acaba restringindo até certo ponto a liberdade, e por conta disso o Elon Musk, ele nesse momento se identifica mais no espectro da direita, mas se você for ver outras questões, aquilo que ele acha correto e tudo, talvez ele seria mais à esquerda, né? Tanto é que ele era apoiador dos democratas, que é o partido da esquerda nos Estados Unidos. Mas de qualquer maneira, então o Trump ainda tá perdido sobre essa história do TikTok. Ele não sabe exatamente o que fazer. Mas comente aí o que você acha a respeito do assunto. Aproveite, se inscreva no canal também, ativa o sino e deixa um like no vídeo. Até mais.